E aí, crianças, tudo bem? Todos tranquilos? Bom, estamos de volta com Geografia do Brasil, aqui na parte de vegetação brasileira, biomas, ecossistemas. E diante desse, desses sistemas geomorfológicos, claro, eu digo geomorfológicos porque nós não podemos estudar a vegetação isolada, a vegetação apenas como ponto único de foco ou de enfoque. Não, uma coisa está ligada à outra, não é isso? Bom, e diante disso, vem algumas situações interessantes. Vejamos, então nós temos aqui, ó, essa região aqui é a região dos Pampas gaúchos. Aqui você tem alguma coisa de mata de araucária. A mata de araucária é menor a quantidade no Rio Grande do Sul e é maior no Paraná e Santa Catarina, mas tem também no Rio Grande do Sul em quantidade menor, né? A proporção ela é bem menor. Nós temos aqui a região de cobertura vegetal de Mata Atlântica, onde você tem tanto restinga quanto os mangues. Lembrando que os mangues são vegetações de raízes aéreas, as pneumatóforas. Eu digo pneumatóforas até pela questão de respiração dessas plantas, né? Onde você tem o mangue preto, o mangue vermelho, o mangue branco, as bromélias, as orquídeas, samambaias, nessa região. Agora, é claro que devemos levar em consideração também o fato de você ter aí a questão da devastação. Todas essas coberturas vegetais, todos esses biomas que eu falei com vocês, estão sofrendo ameaças, né? Nos mangues estão sofrendo, os pampas estão sofrendo, no caso dos pampas gaúchos. Aliás, os pampas são muito fortes na criação de gado. Aí você tem aqui a mata de araucária. Mata de araucária também está sofrendo com a indústria madeireira. Lembrando que a parte de pampas são gramíneas, vegetações rasteiras, pampas, pradarias, campinas, campos, ou campinas, né? No caso da mata de araucária, são vegetações chamadas de aciculifoliadas, que são vegetações que possuem, quando fala aciculifoliadas, são vegetações que possuem folhas em formato de espinho, folhas finas em formato de espinho, daí o nome aciculifoliadas, né? No caso da Mata Atlântica, elas lembram muito as vegetações latifoliadas da Amazônia, parecem muito, são muito parecidas, árvores grandes, né, com muitas folhas, espécies próximas umas das outras, aonde você tem aqui os derivados do palmito, oiticica, jussara, caiçara, principalmente caiçara. Essas vegetações, então, estão sendo substituídas por áreas urbanas, por indústrias, crescimento horizontal de las cidades. Então, isso tudo são aspectos que você tem que analisar, beleza? Depois a gente vem para a área do cerrado. Então você tem cerrado em todas essas áreas aqui. E tem um pouquinho aqui em Roraima também, não sei por que não aparece aqui no livro, mas tem também cerrado na região de Roraima. E observe que, no caso do cerrado, você tem árvores de médio porte, troncos tortos, retorcidos, muitas cascas, poucas folhas, e com cobertura vegetal rasteira durante boa parte do ano. Ela é durante todo o ano. Sendo que no período chuvoso, na região do cerrado, no período chuvoso, que vai de outubro a abril, a cobertura vegetal do cerrado é verdejante. E aqui de estiagem, que vai de maio até agosto e setembro, são amarelas, né? Porque aí tem a questão da estiagem. São situações que você vai ter que analisar com calma isso aí, tá bom? Aqui nós temos a área de pântanos. Então nós temos aqui o Pantanal, que ele é tanto Mato Grossense quanto Sul Mato Grossense. E aliás, muitas pessoas falam Pantanal Mato Grossense, mas se você observar, o Pantanal Sul Mato Grossense ele é um pouco maior do que o Pantanal Mato Grossense. O Pantanal Sul Mato Grossense é visivelmente maior, ok?
retira um pouco maior. Ele é visivelmente, ele é gritante, ele é latente maior o Pantanal Sul-Mato-Grossense do que o Pantanal Mato-Grossense, tudo bem? E nós temos também áreas, isso aqui é a área de planície, né, gente? Que é analisando como área de planície. Temos planície aqui também na ilha do Bananal, também área de planície, mas não tem esse tipo de cobertura vegetal, ok? Então aqui você tem a Lotus, aqui você tem a Vitória Régia. Então são duas espécies assim, muito características daqui, ok? Além de Lotus e as Vitórias Régias, você tem também aquelas vegetações que flutuam. Lembra muito Igapé, Igapó, Igarapé, Iguapó, Iguapé, Iguarapé, que tem na região amazônica, vamos falar daqui a pouco. Aí, então, com relação ao cerrado, quando se trata de cerrado, o que você tem no cerrado? Só você pega a musiquinha, né? Olha a quantidade de plantas. Periquito tá roendo o coco da guariroba, chuvinha de novembro amadurece a gabiroba, passarinho voa aos bandos em cima do pé de manga, no cerrado é só sair e encher as mãos de pitanga. Tem guapeva lá no mato, no brejinho tem ingá, no campo tem curriola, murici e araçá, tem uns pés de marmelada, depois que passa a pinguela, subindo pro cerradinho, mangabe, mama, cadela, cajuzinho, quem quiser, só ir buscar a serra, não tem nada mais doce que o araçá dessa terra. Mangá, mangaba, jatobá, bacupari, gravataí, articum, olha o tempo do pequi. Pessoal, eu falei 18 tipos de plantas do cerrado, que também têm enfrentado problemas devido ao desmatamento, tanto para a agricultura quanto para a pecuária. No caso aqui do Pantanal, predominantemente a pecuária bovina, ok? Mas não vamos descartar aqui a agricultura, tá ok? Bom, aqui nós temos, pessoal, a Caatinga. Essa aqui é a área da Caatinga. Observe que a Caatinga deveria pegar mais um pouco de Minas Gerais, tá? Eu discordo um pouco aqui do livro, aonde não aparece a Caatinga pegando Minas. Tem que pegar Minas. Então pega todos os estados do Nordeste, inclusive Minas Gerais, que não faz parte do Nordeste. Então essa vegetação de Caatinga, onde você tem cacto, cactáceo, mandacaru, xique-xique, coroa de frade. São plantas chamadas de xerófitas, aonde tem raízes profundas para buscar água no subsolo, e tem também muitos espinhos para não perder essa água, para reter essa água que adquire com tanta dificuldade, né? Por isso que essas plantas resistem a longos períodos de estiagens. São as xerófitas ou xerófilas, aonde destaca-se, no caso, a caatinga. Vindo para cá agora, nós já temos as florestas latifoliadas, a floresta amazônica, né? Essa floresta, ela tem uma característica muito interessante, onde você tem árvores de grande porte, árvores frondosas, árvores que podem chegar a 60, 70, 80 metros de altura, né? Com algumas espécies de ipê. É o caso da castanheira, que pode chegar a 60 metros. Eu não assustaria se tivesse castanheira da idade ainda do tempo que Cabral esteve por aqui. Além da castanheira, do ipê gigante, nós temos também a aroeira, nós temos o jatobá, temos o jequitibá, temos o jacarandá, o cedro, o cedrinho, o mogno, a aroeira, o angico. Então, crianças, são tipos de vegetações da latifoliada com características assim, bastante interessantes que você pode aprofundar em casa, tá certo? Passando para o lado de cá, olha o que nós temos aqui, ó. Olha a vegetação de mangue, olha só, como eu disse para você, raízes aéreas, tá vendo? São as chamadas pneumatóforas, planta de raízes aéreas. Aqui a maré tá alta, só que a maré pode estar mais baixa aqui. Então você tem esse tipo de vegetação, aqui mata de igapó, lá no Pantanal que lembra isso aí, tudo bem? Aqui você já tem, ó, um bioma. Olha que bonito isso aqui. Bioma da Amazônia, aonde você tem mata fechada, cobertura vegetal bem fechada. Do lado de cá você tem a mesma
o mesmo bioma amazônico, só que agora dando uma ênfase, tirando a imagem por baixo dela, vendo por baixo, identificando por baixo. Professor, mas isso aqui é igual à Mata Atlântica. É o que eu disse para você. É rigorosamente igual à Mata Atlântica. Então, pessoal, são algumas situações que você pode analisar aí com calma, identificando em casa esses temas, tá? Olha esse aqui agora. Olha que bonitinho esse aqui que o tio Márcio trouxe. Então, nós temos aqui a caatinga. Observa a caatinga. Cacto, cactáceos, mandacaru, xique-xique, coro de frade. Raízes profundas. Pessoal, se você cortar isso aqui, se você cortar esse cacto, ele está úmido por dentro. Muito embora aqui esteja no deserto do Arizona, mas nós temos algo semelhante aqui no Brasil, tá? Lá no Nordeste brasileiro. Aqui nós já temos quem? Ado. A Ado nós temos o Cerrado, né? Olha o IP do Cerrado, ó. Caetés do Cerrado, não confundir com o IP da Amazônia, que é maior, né? Então você tem esse IP. Observe que a vegetação está um pouco seca, meio acinzentada. O que significa isso? Significa que nós temos aqui uma foto tirada entre o mês de maio e o mês de agosto para setembro, beleza? Então são situações, pessoal, simples, né, nas vegetações que você analisa. Temos um exercíciozinho aqui depois que nós podemos trabalhar, né? Identificar aqui mais de perto o mangue. Olha o mangue aí, olha que loucura. Esse é o mangue, hein? Visto por baixo, com raízes aéreas e etc e tal. Então são tipos de vegetações, são tipos de biomas que nós podemos destacar para você quando se trata de Brasil. Olha as dunas. Dunas litorâneas, né? Situação de dunas, onde é muito comum na região, por exemplo, do Maranhão, onde tem os lençóis maranhenses. São alguns pontos bastante... Ó, novamente, olha lá o mangue, que gracinha. Olha isso aqui agora, olha isso aqui agora. Olha o tipo de vegetação que você tem aqui, né? Tipo de vegetação aqui na região da Pedra da Galinha, Choca, né? No município de Quixadá, no Ceará. Então, região bastante árida, bastante seca, mas que tem algumas regiões mais escuras devido à questão das chuvas, né? As chuvas podem proporcionar esse tipo de situação. Olha aqui a restinga, pessoal, ó, que eu falei para você. Exemplo de restinga, onde você tem uma questão de praia mesmo, se aproximando, avançando. E aqui as falésias, muito comuns, muito normais, lá no Rio Grande do Sul. Quero destacar aqui a cidade de Torres, tá lá. Cidade de Torres, no Rio Grande do Sul, onde você tem esse tipo aí de caracterização, beleza? Olha aqui a mata de cocais, ó, que bonitinha. Pessoal, mata de cocais, onde você tem pouco no Ceará, você tem mais no Piauí, no Pará e no Maranhão. Essa mata de cocais onde você tem um babaçu, você tem a carnaúba, você tem a macaúba, você tem a copaíba, a palmeira, né? Os buritis. Então tem uma série de espécies nessa região aí do norte do Brasil, que pega o médio norte nordestino e pega parte do Pará na região equatorial. E aqui o que nós temos? Aqui nós temos a mata de araucária, olha que coisa linda. Mata de araucária, troncos, chamada de vegetações coníferas, são as aciculifoliadas, porque tem folha em formato de agulha, onde na friagem, né, cai a temperatura, se cai neve, ela bate nessas folhas e cai. São chamadas folhas em formato de agulha. E você tem no Paraná, você tem no sul do estado de São Paulo também, né? Campo de Jordão tem muito. Então você tem em São Paulo, você tem no extremo sul do Mato Grosso do Sul, você tem no Paraná, você tem em Santa Catarina, tem no Rio Grande do Sul. E a indústria madeireira tem, lamentavelmente, acabado com esse tipo de vegetação. A indústria de madeira, construindo casas, a indústria de palitos, né? Esses palitos que nós usamos, palito para dente, não é palito de dente, é palito para dente. Ele é feito de madeira. Então, pessoal, são algumas espécies de vegetação aí, dentro de vegetação brasileira, que nós vamos trabalhando aí com calma, mostrando para você alguns pontos, algumas situações, tá certo? Valeu demais, tudo de bom, continue estudando em casa, você em casa, eu aqui, e a gente navegando pelas ondas da internet, levando para você o conhecimento, tudo bem? Um abraço, tudo de bom, fique com Deus e até a próxima aula.
Sempre, sempre juntos.